Bom dia, turma! Como vocês estão? Estão gostando desse novo formato? Ficou mais fácil entender? Eu espero que sim. Nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre os meios de transporte, né? Como que começou até hoje em dia, um pouquinho da história do meio de transporte. Então vamos lá. O que é meio de transporte? Meio de transporte é o que te leva de um lugar ao outro, certo? Então a gente não vai estudar apenas um meio de transporte comum, a gente vai estudar o meio de transporte coletivo, né? O meio de transporte público. Como vocês já sabem, estamos estudando lugares públicos e privados. E o meio de transporte público é muito importante para as pessoas se locomoverem. Então, prestem atenção. Meio de transporte público, né? Qual meio de transporte público a gente tem hoje? Qual é o objeto que te leva de um lugar ao outro e qualquer pessoa pode usar? Se você falou ônibus, muito bem, você acertou. Agora, será que sempre foi o ônibus um meio de transporte público? Na verdade, não. O meio de transporte, antigamente, ele começou com bondes. Mas não era qualquer bonde, não. Era um bonde puxado por animais. E esse meio de transporte foi evoluindo. Depois que a eletricidade, né, começou a funcionar, o bonde começou a ser elétrico. E até virar o ônibus que você conhece. Você vai fazer uma leitura sobre a história do meio de transporte público, né, na página 26. E depois vai responder as questões na página 27. Espero que vocês leiam e entendam tudo direitinho, tá bom? Nas próximas páginas, a página 28 e 29, vocês vão ler um texto sobre o abastecimento de água, tá? Como era esse abastecimento de água e a rede de esgoto antigamente. São 3 perguntinhas sobre a interpretação de texto. E por último, vocês vão fazer também o volta e revira, tá? Como a tia já explicou para vocês, no final de cada unidade dos livros de História, Geografia e Ciências, tem o volta e revira, que é uma forma de vocês perceberem se vocês entenderam toda a unidade, tá? Para isso estar ok, vocês precisam fazer as seguintes perguntas. Sei o que é um espaço público? Se sim, dá um ok. Sei o que é um espaço privado? Sei a função do prefeito e dos vereadores? Aprendi sobre a iluminação pública? Entendi sobre o transporte público, né? Então, você tem que dar ok nessas perguntas. Caso você não tenha dado um ok, você tem que voltar no livro e estudar novamente o que você não está lembrando. Essa é a função do volta e revira. É só para dar um ok, fazer as perguntinhas sobre o conteúdo que você já sabe. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Nossa aula de hoje foi sobre transporte público, a evolução do transporte público, né? Um pouquinho da história do transporte público, que eles começaram lá com bondes puxados pelos animais. Quando a gente começou a ter eletricidade, né? O bonde passou a ser um bonde elétrico. E agora nós temos os ônibus, que é um meio de transporte público. Lembrando, público é porque qualquer pessoa pode usar. Ficou alguma dúvida sobre a nossa aula de história? Qualquer coisa é só entrar amanhã no fórum, que a tia vai estar online para responder suas dúvidas, tá bom? Amanhã também sai o gabarito da aula para você conferir o seu livro se suas respostas estão corretas. Beijos, tchau, tchau!